E aí, quando a gente pensa do ponto de vista de Segunda Guerra Mundial, como eu falei, não só fisicamente a Alemanha estava muito forte, quanto do ponto de vista aéreo, da Força Aérea alemã também, a Luftwaffe foi uma revolução que bateu de frente mesmo, com a Força Aérea Britânica, bateu de frente, e ao mesmo tempo maritimamente falando. Claro, ainda assim a Grã-Bretanha era maior, mas conseguiu fazer uma arruaça no Atlântico. Os alemães foram pro Atlântico, cara. Caramba. E fizeram uma arruaça. Algumas teorias dizem que chegaram até aqui na costa do Brasil e afundaram alguns navios mercantes brasileiros. Aí que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Então é algo assim impressionante o que a Alemanha conseguiu alcançar. Mas sim, o ponto principal foi: quem era Itália na Segunda Guerra Mundial? Ninguém. A gente fala muito Benito Mussolini, o fascismo italiano e tal. Era um cão que só latia e mordia na Itália. Do lado de fora, representava nada, quase. Nada. Não metia medo. Não metia medo. Curiosamente, o Hitler ele era um admirador de Mussolini. Ah, é? Enquanto político, Entendi. enquanto político, tipo um homem de liderança. Ah, tá. Né, que tinha aquela escola fascista de poder e dominação. Hitler meio que admirava. Mas aí depois que viu que na guerra Mussolini não representava nada, teve que lutar ali sozinho. Entendi. Tinha os japoneses que eram fortes também, mas os japoneses já estavam lá no Teatro do Pacífico. Tinha os interesses deles lá, né? Muito longe da Europa. Então não podia contar com os japoneses. E aí, nesse meio tempo, só quem estava lidando, depois da queda da França, só tinha uma força capaz de bater de frente com a Alemanha. Grã-Bretanha. Começando lá com a invasão da Grã-Bretanha pelos nazistas e a Batalha da Grã-Bretanha. Que aí o Churchill conseguiu... Grã-Bretanha foi bombardeada em vários lugares. Londres foi bombardeada. É mesmo? Foi bombardeada, destruída, assim, vários... E engraçado que Hitler não queria. Não? Hitler gostava tanto da Grã-Bretanha, da cultura britânica, ele era um admirador tão grande que ele não queria bombardear a cidade. Mas aí foi persuadido pelos seus generais e a equipe da inteligência. E acabou bombardeando. E aí Churchill, sabe, com a Força Aérea Britânica, conseguiu frear nessa invasão da Grã-Bretanha, que foi assim, o início da luta, vamos dizer, a primeira vitória. Entendi. A primeira vitória importante, já em 1941, isso aí. Primeira vitória importante contra a invasão nazista. Mas ainda estava lutando sozinho lá. Caramba. Ainda a Grã-Bretanha estava lutando sozinha. Aí, E a União Soviética nessa história? União Soviética ainda estava meio longe de... Vamos lembrar de um detalhe importante. União Soviética e a Alemanha nazista tinham feito um pacto de amizade antes. Um pacto de amizade que muitas fontes colocam como... tipo assim, nós não nos agredimos mutuamente. É um pacto de não agressão. Alguns chamam de pacto de amizade, outros de não agressão. Tipo assim, a Alemanha foi e fez o que fez lá na Polônia. Poucos dias depois, foi a União Soviética. Então, essencialmente, os dois entraram na guerra juntos. Mas por que a União Soviética entra na Polônia? Para parar o... Não! Conquistou a Polônia. Ah, é? Aproveitou a bagunça? Isso, por quê? Porque ele viu uma oportunidade, a União Soviética viu uma oportunidade de também ganhar território ali, na Polônia. Então, eles invadiram a Polônia também. E por que não ficaram do lado da Alemanha, se os dois eram expansionistas? Exatamente. Aí que tá o ponto. Inicialmente, eles não tinham treta. A história dessa Segunda Guerra seria totalmente diferente se a União Soviética tivesse junto com a Alemanha, não seria? Do ponto de vista bélico, não. Não? Não, porque belicamente falando, a União Soviética não era forte. Não era forte? Não. Forte do... Quando eu digo... exército absurdo, isso, né? Forte, quando eu digo, é tecnologicamente falando... de pau a pau com Alemanha, com França, com Grã-Bretanha, com Estados Unidos. É nesse sentido. Não que ela fosse fraca. A União Soviética era forte de certa forma, mas não tinha força suficiente militar, tecnológica para lidar com a Alemanha. E por que eles não se aliam com os alemães? Então, tecnicamente, assim, eles tinham esse interesse ali em comum. Eu costumo entender e classificar como...
uma operação conjunta ali. Porque a União Soviética não achava que ia estourar pro lado deles. É mesmo? Temos um pacto de não agressão. Ah, tá. É verdade. Eu e você, entendeu? Então, a gente não é amigo do ponto de vista ideológico. Nazistas e comunistas não têm uma amizade do ponto de vista ideológico. Mas coexistiram ali numa boa nesse primeiro momento. E o que pegou? E aí a Segunda Guerra Mundial começa com isso, com essa invasão da Polônia. Só que Hitler sempre detestou o comunismo. Sempre detestou Stalin, né? Nunca gostou do comunismo. Então o que ele faz? Ele vê a oportunidade, quando ele conquista a França, e ele vê que ele tem o poder marítimo, o poder militar, terrestre francês na mão dele, cara, agora é só a gente invadir a União Soviética. E game over. A gente vai pisar nesses russos, nesses soviéticos. Então, aí ele já começa a partir. Invade Moscou. Ele vai até Moscou. Então ele vai até Moscou, ele invade Moscou. É aí que a União Soviética entra na briga contra os alemães. Então, inicialmente, eles estão juntos, do ponto de vista que, tipo, os dois estão lá na Polônia numa boa, um pega uma parte, outro pega a outra. A Alemanha está fazendo a ruaça que ela quer lá. Será que Hitler pensou que se ele não desse o primeiro passo, talvez Stalin viesse para cima dele? Não passou isso. Eu acho pouco provável ter pensado isso. Porque eles não tinham essa força. Eu acho que, de certa forma, Hitler sempre subestimou a União Soviética. Nesse sentido, assim. É um urso grande, adormecido, que militarmente ainda está se criando. Entendi. Acabou de sair da revolução, do imperialismo russo e, sabe, não representa risco. Então acho que ele não deve ter não deveria ter medo. O que tinha o medo que Hitler tinha era do comunismo, de certa forma, se infiltrar na Alemanha. Tá. Era ideológico o medo. Isso aí. Esse era o nojo do Hitler, o medo dele era em relação a essa infiltração, não de uma invasão soviética na Alemanha. E aí, quando então Hitler invade a União Soviética e faz uma ruaça na União Soviética, aí que eles se declaram guerra. Aí Stalin vai até os aliados e forma então essa tríplice aliança lá e participa dessa tríplice aliança depois com o acréscimo dos americanos. Então foi meio que vamos dizer assim, uma luta forçada. Inicialmente não essa era a ideia. Entendi.